deixe um soldado ferido morrer. Então o passado e as feridas sararão. Protege-o com teu manto de amor. O pão partiremos sim, descanso lhe dará, e toda angústia sairá. Não deixes fiéis soldados feridos morrer. Não pode olhar sem socorrer. Amor é mais forte pra vencer. Não pode deixar um soldado ferido Gratos a Deus pela vida que Ele nos concede nessa noite tão gostosa que Ele proporciona a cada um de nós. Vamos nos colocar diante de Deus em oração. Eu peço que nosso irmão, o presbítero Ismael, nos dirija a Deus em essa oração. Ó Deus querido, muito obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem sido, tem feito em nossas vidas, Pai. E agradecemos por uma semana que já se terminou, pelo teu acompanhamento, Senhor, em todos os passos da nossa vida. E hoje, nesta tarde, nesta noite, Pai, pela tua graça e misericórdia, o Senhor nos trouxeste até a tua casa, Senhor. Para que nesta noite nós estamos aqui para alimentar o nosso espírito, Pai. Pai, Senhor, que tudo que vai acontecer nesta noite, a tua palavra que vai ser ministrada, os cantos que está sendo levado até o trono da tua glória, tu possa ser lá do alto do céu, refundar em bênção para cada um dos nossos corações. Ó Deus, agora nesse momento eu peço uma bênção toda especial sobre esta igreja, na direção do conselho e da igreja do pastor, Pai. Para que o Senhor seja o verdadeiro pastor desta igreja, para que os irmãos que aqui congregam, Pai, tu possa abençoá-lo, tu possa enriquecer a tua graça com a bênção do teu santo altar, Pai. Para que essa igreja seja uma igreja comprada e lavada com o teu precioso sangue. Ó Pai, te agradecemos, Senhor, pelo povo de Deus programado por toda a face da terra. Nesse dia, nesse momento que estamos vivendo, Pai, que o príncipe das trevas está, Senhor, desesperado, está, Senhor, furioso, Pai, muitas querendo destruir e até paralisar a obra do Senhor. Mas nós clamamos a unção do teu Santo Espírito, para que o Senhor revigore a tua igreja, para que o Senhor reavive a tua igreja nos dias difíceis que nós estamos vivendo, para que nós possamos manter o nosso olhar fixo no céu, sabendo que a nossa redenção se aproxima. Ó Pai, agora levanta aquele que estão fraco na fé, para que seja o momento de pensar e reavivar a sua fé, e voltar novamente ao seu primeiro amor ao Deus. Agora eu pedi em favor daquele que está doente, muitas vezes no físico, lá no hospital, em tratamento, apresentando para hospitais para não acabar
Amém? Podeis assentar. São mensageiros da fé, em seguida já Ebenezer também. Mensageiros da fé, depois Ebenezer. Família
Pai amado, em nome de Jesus, nós queremos agradecer por tudo aquilo que o Senhor já fez até agora. Recebeu o nosso louvor, a nossa adoração como uma aroma agradável, mas também, Pai, pedimos agora que a manifestação do Teu poder, do Teu Santo Espírito, possa estar usando, Pai, a vida do pastor Ageu como instrumento vivo da Tua vontade. Aquilo que Tu colocou no coração do Teu servo possa ser transmitido, Deus, para a vida da Sua igreja, para edificação. Que possa cair, Deus, em terra fértil, que possa, Deus, germinar, crescer, frutificar e nos alimentar, Deus, para essa semana que vai se iniciar amanhã. Continue, Deus, abençoando o Teu servo. Capacita, Deus, cada vez mais. Nós queremos, assim, Deus, colocar diante da Tua presença agora e pedir que o Teu bálsamo, o óleo, a Tua unção esteja sobre a vida do Teu servo, em nome e para a glória de Jesus. Amém. Pode ficar assentados. Nós vamos fazer a leitura em Atos,
Atos capítulo 2, do verso 42 ao 47. Atos capítulo 2, do versículo 42 ao 47. Diz assim a palavra de Deus: E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos, tinham tudo em comum, vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa, tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Estou olhando no relógio, não tem não, né? Vamos controlar aqui. Que Deus colocar, né? Não quero puxar muito para não cansar vocês também. Queridos irmãos e irmãs, né, que estão aqui nessa noite para ouvir e louvar a Deus. A doutrina é muito importante na vida da igreja, porque ela direciona o que nós devemos fazer e o que nós não devemos fazer. No entanto, a comunhão, ela está no mesmo patamar, diria igual ou até mais, porque sem comunhão, queridos, é complicado uma igreja continuar, é difícil a igreja caminhar se não estiver unidas em comunhão. Não dá, né, para caminhar. E a palavra é koinonia. Koinonia, comum. Comunhão, comum. O texto mesmo faz essa referência, que tinham tudo em comum. A gente fala muito em comunhão, né? Nós queremos que a igreja esteja em comunhão, mas a gente não percebe a grandeza dessa palavra, né? Comum. Primeiramente, o que nós temos em comum é o mesmo Deus, né? A quem nós servimos. Mas e as outras coisas? A gente não pensa, não, né? E uma das coisas mais importantes disso tudo, que hoje as pessoas têm falado muito sobre isso, mas a igreja demorou muito para pensar na palavra relacionamento. Eu acredito até que essa palavra relacionamento ficou muito banalizada, né? Pensa em relacionamento, pensa muito na estrutura mesmo de um casal, de uma família. Relacionamento é muito mais que isso, queridos. A gente basicamente abre a nossa vida para outra pessoa e a outra pessoa abre a sua vida também para nós. E a igreja caminha, que nós chamamos de igreja hoje, né? Caminha, mas nós não sabemos muito bem o que acontece no dia a dia das pessoas que convivem aqui, pelo menos uma vez na semana com a gente. Eu acho até complicado algumas igrejas que são maiores ainda, né? A ideia da igreja é que ela vem, presta o culto a Deus aqui assentados, e daqui a pouco cada um toma o seu destino e vai embora, e a gente acha que louvou a Deus e nós temos comunhão. Achamos que temos comunhão com Deus e achamos que temos comunhão com as pessoas. Não há, queridos irmãos e irmãs,
comunhão com Deus se não houver comunhão com os nossos irmãos. A gente fala muito, assim, a gente usa muito a seguinte expressão: eu sirvo a Deus, eu quero honrar o meu Deus, porque a gente se limita muito ao espaço. Quando nós viemos cultuar a Deus aqui nos louvores, nas orações, na leitura da palavra, no ouvir a palavra, mas se a gente ouve a palavra, a gente também entende, interpreta e pratica aquilo que Deus tem falado para nós. A igreja primitiva, a igreja que relatada em Atos, é um exemplo tremendo para a nossa vida, para nós. E acredito justamente que essa falta de comunhão, essa falta das igrejas contemporâneas em haver comunhão, que não há um crescimento real. Quando eu falo crescimento real, eu não falo crescimento só de pessoas, de números das pessoas que vêm até o templo para se edificar. Estou falando mesmo de maturidade cristã. É quando a gente vai, o que a gente deve praticar. Basicamente, a igreja de Cristo não sabe muito bem como isso funciona. E nós conseguimos cultuar, né? Nós dizemos que glorificamos a Deus, mas desprezamos aquele que nós caminhamos dia a dia no serviço da obra de Deus. Separados, não unidos. Quando preparava, Deus colocava no meu coração, porque eu ouvi uma conversa no áudio, para saber o que o pastor estava trabalhando aqui, né, com os irmãos. E me veio, né, essa mensagem, e eu comecei pensando na estrutura do corpo. É muito interessante quando fala da membresia, do corpo, Cristo é a cabeça. É interessante que faz com que a gente olhe realmente para o corpo. Para isso que a gente vê a estrutura de um corpo, né? Os membros são tudo diferentes, né? A mão é diferente do pé, diferente do nariz, e assim por diante. Mas elas caminham juntas com o mesmo objetivo. E eu fiquei imaginando o corpo, se ela não tivesse colada, né, na base. Digamos que o braço ficasse flutuando, não enxertado, né, mas flutuando, aqui a mão também flutuando. Quando elas decidissem ir a algum lugar, a mão direita falava para a mão esquerda: eu não vou junto com você, vai só você. Ou então o pé direito ia para um lado e o pé esquerdo ia para o outro. É mais ou menos isso que funciona para a gente olhar a estrutura de uma igreja. É justamente isso que nós temos. O nosso Deus, a palavra dele é muito sábia quando coloca, né, algumas coisas para que a gente faça reflexão sobre isso. É para que a gente saiba que nós temos um cabeça, né, que é Cristo. Cabeça pensante, né? Ele que determina, ele sabe o que é melhor, ele encaminha para que todos os órgãos cheguem e façam a mesma coisa, isso é unidade. A mão direita vai, está muito pesada, a mão esquerda vai ajudar a mão direita e ergue. Aquilo é assim que funciona a igreja. E às vezes nós paramos, né, nessa falta de entendimento, dessa comunhão e unidade, que nós pensamos que nós vamos conseguir chegar a algum lugar se nós não estivermos coesos. Nós somos diferentes, pensamos diferentes, mas a estrutura, a cabeça é um só. E quando nós conseguimos entender esse organismo que nós caminhamos, porque nós queremos chegar a algum lugar, e a igreja de Cristo acaba não chegando a lugar nenhum,
pela dificuldade que nós temos na caminhada com os nossos irmãos e irmãs. Nós deixamos ser influenciados na nossa caminhada porque simplesmente nós não gostamos de alguém que está no nosso meio. Alguém uma vez falou, e eu fiquei pensando sobre isso. Alguém dizia que amor é diferente de gostar. É comunhão, precisa ter amor. Você pode até não gostar, mas por amor você faz. A gente começa a entender, né? Porque a gente associa muito a ideia do amor, que a gente tem que gostar inteiramente do que a pessoa é, do que a pessoa faz. E amor não é isso. A gente demora para entender algumas coisas, algumas situações da nossa vida, que só com a maturidade, na nossa caminhada, a gente começa a entender. Porque muitas vezes nós não conseguimos lá atrás caminhar com irmão, com irmã, com algum familiar, porque simplesmente eu não vou com a sua cara. A gente usa muito, né? Vou com a sua cara. E vai ficando cada vez mais difícil da caminhada. Vou deixar de ir naquela igreja porque eu não gosto do pastor, porque eu não gosto dos presbíteros, porque eu não gosto daquele corpo musical, do louvor, e assim vai. Vou procurar uma outra igreja. A igreja continua sendo a mesma. Você vai procurar outro grupo de pessoas. Fico pensando, né? Também faz com que a gente entenda essa questão da comunhão. O pastor fez a referência. Hoje aqui nós temos, eu diria que IPI e IPB é quase a mesma coisa, né? A denominação. Mas estamos com IPB e IPI aqui. Mas isso daí foi algo que nós mesmos criamos aqui. Lá não vai ter isso. Eu vou ter que conviver, inclusive a gente não consegue nem conviver. Vamos entender, queridos irmãos e irmãs, a gente não consegue nem caminhar com as pessoas da mesma denominação, da mesma igreja que nós frequentamos, e queremos passar a eternidade com pessoas de outras denominações, né? Os pentecostais, quem sabe, né? Aquele vizinho, aquela vizinha católica, roxa pra caramba, e de repente cruza, né? Como que vai ser isso? Um dia eu falei lá na igreja, foi uma coisa que eu pensei, né, tempos atrás. A gente tem uma dificuldade de caminhar com os irmãos, e muito mais, né, em relação a isso, obedecer aquilo que Deus nos manda. E algumas vezes as pessoas até dizem que é muito chato ser cristão, pertencer, né? Esse corpo é cheio de problemas, cheio de dedos. Só que tem um detalhe: ninguém quer ir para o inferno, né? Alguma pessoa ou outra já ouviu falar que braço é capeta, já ouvi isso, mas se daí o camarada já está perdido mesmo. Mas no mais, eu não conheço ninguém, mesmo a pessoa mais errada desse mundo, que não queira ir para o céu e ter Deus. Daí eu disse uma vez para alguém: mas é tão chato, né? Às vezes todo esse programa, as coisas, né, aqui, igreja e tal, e a gente quer passar a eternidade com Deus. Se é chato aqui, não vai ser chato lá também? Tinha uma música que dizia que o céu começa aqui, quando nós estamos reunidos, o povo de Deus está reunido, só que com uma perfeição maior. Mas isso aqui que nós estamos fazendo, queridos, é um exercício, uma preparação
daquilo que iremos fazer toda a eternidade. Então, se esse negócio é muito chato, tem que cair fora do barco, né? É para pensar, meus queridos, refletir como é importante, como é interessante nós vivermos unidos, termos respeito um com o outro, pensarmos em relacionamento. Hoje está muito mais difícil. Há tempos atrás falava-se em relacionamento, em partilhar algo, hospedar alguém na casa. Isso era uma coisa natural que existia. Ainda lá em Biúna tem muito disso. Mas hoje até a casa que se compra já é um quarto, para não ter o problema de falar que alguém deva ir na minha casa para se hospedar. Se alguém perguntar, fala, tem um quarto só. Desculpa, até queria te hospedar, mas só tem um quarto. Levar para o irmão, seja carnaval, vamos durma na sala. Daí lá se poderia vai falar, não tem sala. Está tudo tomado lá, né? Porque as pessoas não querem ter relacionamentos. E é tão gostoso, né? A Bíblia incentiva para que a gente tenha, né, o hábito, inclusive, de fazer, né, hospedar, porque muitas pessoas hospedaram anjos, né? Cita Ló, quando os anjos vão destruir Sodoma e Gomorra, ele vê aqueles homens lá na praça, sabia que aquele povo era terrível, complicado e indecente. Ele fala, não, é ruim dormir aí na praça, vão para casa. E leva anjos. Esses vão falar assim para mim, pastor, que ele foi um cara, mas não pode levar o capeta, né? Sei lá, né? De repente, as pessoas são maldosas também. Mas a questão aqui que nós queremos colocar no coração, que Deus tem mostrado para nós, querido, que nós temos que ser mais abertos, saber se relacionar com as pessoas. Tem muita dificuldade para relacionamento. Nós precisamos nos relacionar mais, conversar mais, sem procurar ser curiosos com a vida alheia, mas procurando em ajudar aquilo que as pessoas têm necessidade de ser, de fazer. E hoje as pessoas estão carentes de um abraço, de um companheiro, de um ombro amigo, e nós não temos nem esse tempo. Eu parei muito para pensar, né, nessa época, nos meus irmãos e irmãs da igreja, porque às vezes eu passo a semana, na verdade eu passo a semana, hoje não tem zap, a gente se comunica nos áudios da vida, né? Mas a ideia não é essa, é caminhar. Eu fico pensando, será que os irmãos estão tudo bem lá? Porque a gente vai vivenciando, pastor, eu não sei se você consegue, né? Eu acredito que sim. A gente começa a conhecer as ovelhas, as pessoas, a gente percebe que tem algo estranho, diferente ali, não está bem ali. O que será que está acontecendo? Você dá um toquinho, está tudo bem. Às vezes a pessoa até que volta, não, está tudo bem sim, mas você sabe que não está. As pessoas não querem trazer problemas e dificuldades para a gente, né? Mas às vezes as pessoas não estão bem, estão precisando de um ombro amigo, para ter um conforto, para ouvir um conselho, para falar de certas coisas que estão atormentando o coração. Agora, como que nós vamos fazer isso sem comunhão? Difícil, né, queridos? Porque a gente capta as coisas conversando, às vezes
em algumas brincadeiras até. A gente gosta muito de brincar também, né? Às vezes até passa por limite, né, Gedão? E com alguns a gente brinca um pouquinho mais, até abusado nas brincadeiras aí. Mas tudo com respeito, eu falo para eles, olha, eu respeito cada um de vocês, né? As irmãs, os irmãos. Mas como é gostoso a gente se relacionar, brincar, né? Um com o outro, respeitar um o outro, mas saber no fundo realmente o que está acontecendo, a amargura. E eu tenho consciência, e nós temos que ter essa consciência, que o mundo que nós vivemos hoje está um mundo doentio, queridos irmãos e irmãs. Que as pessoas estão rindo aqui, mas dentro está numa amargura. Sai daqui, às vezes leva daqui para lá num desconforto tão terrível. E não tem um irmão, uma irmã, compartilhar aquilo que a vida, a sua vida, seu coração melhorasse de alguma maneira, de alguma forma. Essa pureza, tem um texto que está em Tito 2,14 que diz assim: Ele se entregou por nós, a fim de nos remir de toda maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. Me chama muito a atenção esse povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. Nosso Senhor Jesus Cristo é puro. A nossa comunhão deve ser pura também. Nós temos que trabalhar nessas questões no nosso meio, queridos e queridas, de ter um olhar mais puro, né, entre nós, né, não ver em situações malícia ou levar para o outro lado, né, algumas coisas que poderia ali, né, olhar com simplicidade, com pureza, com carinho e amor, e as coisas caminhar, né, de maneira forte, que agrada ao nosso Deus. E nós estamos precisando muito disso nesses dias. Nós somos, né, a todo momento aí bombardeados com coisas que só machucam o nosso coração, a nossa vida. A gente precisa mais do que nunca de uma igreja que ora, que intercede um pelo outro, que conversa, que se relaciona um com o outro. Porque eu acredito que nós estamos aí, né, em dias difíceis, chegando meio para o fim, né? Expectativa nossa para a volta de Jesus numa ansiedade, porque nós queremos que toda maldade seja extirpada aqui da terra. Mas enquanto nós estamos aqui caminhando, a igreja precisa ter comunhão para invadir isso também, alcançar pessoas ao nosso redor. A nossa oração tem que ser essa sempre, compartilhando essa bondade, essa comunhão que nós temos e mostrando para os demais que estão lá, né, ainda perdidos nos seus delitos e pecados, que pode existir alegria, pureza, comunhão, um amor verdadeiro, não só de palavras, mas realmente de prática na vida das pessoas. Partindo para o final, existem muitas coisas danosas na vida da igreja que atrapalham a comunhão. Uma delas é a falta de perdão. Complicado, né? Tem um texto,
2 Coríntios 2:10 diz assim: e a quem perdoardes alguma coisa, também eu, pois o que eu também perdoei, se é que alguma coisa tenho perdoado, por causa de vós, o fiz na presença de Cristo, para que Satanás não leve vantagem sobre nós. Para que Satanás não leve vantagem sobre nós. Pedir para Deus, limpar a nossa vida e o nosso coração. Eu penso muito nisso, gente. Quando a gente falha, quando a gente peca, quando a gente deixa de perdoar, eu fico imaginando nosso adversário rindo, se divertindo pra caramba. Eu fico incomodado. A gente tem que deixar o nosso Deus alegre, não Satanás, né? Ele que bate a cabeça, e é que tem chifre, não sei, né? Ele que bata a cabeça dele de raiva, ruja lá. De ira, nós temos que alegrar o coração de Deus. E quantas vezes a gente, hoje tem concepção, consigo me olhar, ter esses autoexame para saber quantas falhas eu já pratiquei na minha vida, que poderia ser evitado se eu tivesse mais maduro. Maduro, eu digo não de idade, queridos, mas de vida cristã. Uma das coisas assim que eu penso hoje, quantas vezes nós conseguimos chegar, louvar a Deus, com um monte de pecado escondido, e o pior de tudo, odiando meu irmão, minha irmã. Já pensaram nisso? Ai, não aguento ver aquela pessoa na igreja. E a igreja vai acabando, vai se arrebentando. Vamos pensar seriamente nisso, queridos. Tenho certeza que o pastor dessa igreja falou muitas vezes sobre isso. Como a gente bate, A gente gosta de bater algumas coisas que tem mexido no nosso coração e que a gente traz para a igreja, porque a gente quer que a igreja vá pegando algumas coisas, alguns ensinamentos para que a igreja seja forte. Só que nós sabemos também que isso é ação do Espírito Santo de Deus, que não é pela palavra desse pastor, nem do pastor Josimar daqui, mas é ação. Ele usa a gente para que traga a palavra que ele coloca no nosso coração, mas a ação do Espírito Santo e o abrir do nosso coração para Deus, para olhar, refletir o que nós podemos ser, queridos, como igreja, uma igreja vibrante, uma igreja que tem tudo em comum. Como é bom que os irmãos vivam em comunhão. Repetindo, como é bom. Por que será que o texto fala isso? Como é bom. Não tem jeito de ser bom se não tiver comunhão, se não tiver união. Pode ser só mais ou menos, ou ruim, ou péssimo, mas nunca bom se os irmãos não viverem em união. Deus nos ajude, Deus nos capacite para que a gente tenha humildade, sejamos quebrados do nosso orgulho, da nossa vaidade e sejamos mais parecidos com o nosso Senhor e Mestre Jesus Cristo. Amém.
seja Deus, né? E realmente o Senhor possa quebrar nessa noite tudo aquilo, sabe, que tem impedido aquilo que Ele colocou no coração do pastor Ageu. Nós, como igreja do Senhor Jesus Cristo, possamos levar esse evangelho da comunhão onde quer que estejamos. Eu sou do Rio e teve o Rock in Rio, primeiro, 80 e alguma coisa. E foi interessante que quando foi falado do segundo Rock in Rio, chegaram com Medina e falaram assim: olha, não vai ter o segundo Rock in Rio. Ele falou assim: por quê? Não, os cristãos falaram que não vai acontecer. Medina falou assim: pode ter certeza que vai. Eu falei assim: mas por quê? Os loucos não se unem. Olha que coisa pesada, né? Uma pessoa chegar e falar que nós, como cristãos, não conseguimos nada porque nós não nos unimos. Se a gente se unir, 35% dessa população do Brasil são cristãos evangélicos, quase 60 milhões de pessoas. Imagine se a gente quebrasse as barreiras, independente da denominação. Denominação para você ficar aonde se sentir bem, né? Pode ser pentecostal, não é pentecostal, tradicional, é comunhão em Cristo Jesus. Tem uma canção que a gente canta aqui, Mari, dá para vir aqui, Igor, Júnior, para a gente encerrar. Jesus é o centro de tudo que há. Jesus é o centro de tudo que há. E que nós possamos levar esse evangelho da comunhão. Eu tenho falado muito sobre isso, pastor, né? De viver em comunhão, para que a gente possa mostrar para esse mundo, cada um por si, que existe um Deus, que é o centro de todas as coisas. O centro que nos possibilita viver esse momento, que não seja o primeiro, o segundo, mas que a gente possa sentir a necessidade de se unir mais vezes. Na IPI, aqui em Alumínio, na Ipurice, seja onde for, queridos. Vamos louvar essa canção? Jesus é o centro de tudo que há. This
como é bom e agradável viver unidos. Vamos orar? Pai amado, em nome de Jesus, muito obrigado pela tua palavra. Como foi falado aqui nessa noite, nós estamos no ensaio para viver a eternidade com o Senhor, Pai. Que nós possamos mostrar para essa população, Pai, do cada um por si, que existe um Deus que nos une, que é o cabeça, que nos possibilita, Deus, a nos movimentar, a fazer a tua vontade onde quer que estejamos. Continua, Deus, com a tua mão estendida sobre a vida da tua igreja, Pai, em nome de Jesus. Nesse tempo, Pai, presente nessa pós-modernidade, existem igrejas que ainda são perseguidas, existem igrejas que são sofredoras, irmãos e irmãs que estão aí morrendo por causa do Evangelho. E nós temos, ó Deus, a liberdade de te louvar, de te bendizer, de te adorar em todo o tempo. Então, Pai, coloca no nosso coração, derrama nessa noite, ó Deus, uma unção de ousadia, Pai, na vida da tua igreja, para que a gente possa, Deus, vivenciar com toda a intensidade, como nós acabamos de cantar, que em meu coração Cristo seja o centro. E quando Cristo é o centro, nada pode nos separar. Nada pode nos separar do amor de Cristo. Obrigado, Deus. Obrigado pelo teu povo reunido aqui nessa noite. E que nós possamos, Deus, sentir no coração o desejo de estar cada vez mais unidos. Sabemos que cada um aqui tem a sua realidade. Pai, Ibiúna, Alumínio, seja que região for, mas que nós possamos quebrar as barreiras. Para que o povo possa ver, Deus, essa igreja, Deus, vitoriosa que é do Senhor. E que o nosso Brasil possa ser ricamente abençoado pela vida desse povo, Deus. Porque nós oramos, ó Pai, constantemente pela vida dessa nação. Oramos, ó Pai, pelas autoridades constituídas, porque é a tua palavra nos manda. E creio que o Senhor pode mudar e transformar os corações. Muito obrigado por esse momento, ó Pai. Em nome e para a glória de Cristo Jesus. Pastora Angeli, pega a mesa. Que a graça do nosso Senhor e amado Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a consolação eterna do teu Santo Espírito, seja sobre nós, ó Deus, teu povo aqui reunido, teu povo espalhado pela face da terra, agora e para todo sempre. Amém. Amém.